declarou, né? Todos os meus dias eu te louvarei, te bendirei, te adorarei, né? Obedecerei. E assim como você declarou aqui no louvor de palmas, né? Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te glorificarei, te exaltarei. Amém? Mas muitas vezes não é assim, né? Então, mas só que Jesus, ele viveu adorando, né? O tempo que ele esteve aqui glorificando. E nós temos que ser semelhantes a ele, ou não? É o que a palavra diz, porque sem isso nós não iremos ser participantes do reino, nós não veremos o reino. Então o que está de errado? Então que a gente venha aprender em nome do Senhor Jesus e a gente poder o quê? Começar a ter todos os nossos dias exaltando, glorificando, né? Em espírito, em verdade a Ele. Amém? Porque esse é o meu desejo do coração. Esse é o teu desejo também? Amém. E é por isso que Deus, ele traz essa palavra. Amém? O que está faltando muitas vezes na nossa vida? Né? Deus, ele está o quê? Querendo se revelar e querendo mostrar para cada um de nós. Então que nós vemos teu coração totalmente o quê? Rasgado. Para quê? Para aquilo que ele fala em nome do Senhor Jesus. Amém? Abre lá, né, em João 3. Nicodemos, né? Nicodemos que sabia de tanta coisa, mas se incomodava com determinadas coisas. Aí ele pegou e chegou até Jesus e teve uma conversa. E é dessa mesma forma que Deus, hoje ele quer ter essa conversa com cada um de nós. Amém? Amém. 3, né? João 3, 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? E muitas vezes a gente pergunta, né? Nossa, mas ter a vida de Jesus, né? Ter uma vida assim como o Senhor está falando, tem como? Nossa, mas eu já sou tão calejado, já vivi tanta coisa, né, Daniel? Daniel, 10 aninhos, quantos anos ele tem? 9, né? Quantas coisas você já viveu, né? Mas acho que você tem muito mais do que 9 aninhos, né? Que Daniel, porque muitas vezes você pode falar assim: nossa, mas eu já vivi tanta coisa, mas eu nasci desse jeito, e tem tanta coisa ainda, mas como é que eu posso? Né? Essa era a questão muitas vezes de Nicodemos, né? Nossa, eu vivi tantas coisas, eu já vivi, já sou calejado, já passei por tantas tempestades, e como que eu posso viver tudo isso que Jesus ele fala? Já fui tão pisoteado, já fui tão magoado, já magoei tanto. Como posso ter uma vida, né, que nem a do Senhor, santo, reto, verdadeiro, exaltando, glorificando, fazendo a vontade de Deus? Como que eu posso? Né? Aí Jesus ele continua assim. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém, igreja? Aqui no 5, Jesus disse: na verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Igreja, isso é muito sério. Aquele que não é nascido de novo, ele não vai poder ver o reino e muito menos entrar. Por isso que nós temos que analisar: nós somos nascidos de novo? Nós somos nascidos da água e do Espírito, né? Temos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus regendo a nossa vida, o nosso coração? Ou tempos é o Espírito de Deus e tempo é outro Espírito? Outro Espírito que eu falo, né? O humor ele altera, o humor ele muda, às vezes obedece, às vezes não obedece. Assim como foi lido ontem, né? Geração contumaz e rebelde, que não regeu seu coração e nem teve seu espírito fiel a Deus. Como está sendo o teu espírito? Está sendo fiel a Deus? Ou muitas vezes está tendo variação? Ou muitas vezes está tendo a influência dos espíritos malignos?
Como que está sendo o teu espírito realmente? Ah, meu espírito é sempre alegre, meu espírito é sempre de Deus. O dia a dia pode comprovar isso? É análise. Por quê? Porque senão eu não vou poder entrar no reino de Deus. Como que tem sido a minha vida? Eu estou aqui pregando para você. Se eu não ver a minha vida, se a minha vida realmente está sendo dirigida pelo Espírito de Deus, aí fica complicado para mim entrar no reino. Eu posso estar ensinando você, você se analisar e você realmente reconhecer e realmente nascer de novo. Agora, se eu não me analiso, eu posso ensinar muito, você pode ensinar muito e você pode não entrar no reino dos céus. Por quê? Não é nascido de novo. Mas como que eu nasço de novo? Jesus ele estava aqui fazendo e ministrando toda essa obra. Bastava que Nicodemos crer realmente, ao invés de questionar e colocar muitas vezes questões. Amém, igreja? Então nós temos que tirar muitas vezes as questões, temos que tirar muitas vezes as coisas religiosas para entender realmente o que o Filho de Deus ele veio fazer por cada um de nós. Nós declaramos, nós cantamos, mas nós vivemos isso? É isso que nós temos que analisar. Amém? Ah, eu conheço a vida de fulano, de ciclano. Não, vamos ver a nossa. Vamos ver a nossa. Porque a nossa entrada dos céus, ela já foi comprada com alto preço. Nós temos que dar o quê? Toda a honra, toda a glória, em espírito e em verdade, realmente, em nome de Jesus. Nós temos que nascer, sim, do Espírito, ter o Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos que ter o quê? Nascer da água. O que é a água? A água é o que purifica a nossa vida. Nós temos que ter a mente purificada, nós temos que ter o coração purificado. Nossa, pastora, mas como fazer isso? Muitas vezes, igreja, o que mais está acontecendo no mundo, no mundo evangélico, é que muitas vezes, né, tem a árvore, né, e muitas vezes é cortado os ramos, é cortado os frutos, é cortado as folhas, mas a raiz ainda continua a mesma. É isso que Deus está querendo falar hoje, igreja. Né? Muitas vezes lá no mundo, né, a raiz era muitas vezes de uma competitividade, tinha um espírito competitivo. Aí o que fazia lá no mundo? Lá no mundo, eu vou dar exemplos aqui, né? Lá no mundo muitas vezes você pegava e você era uma pessoa competitiva com as pessoas. Aí vem para Jesus, se corta isso, né? Essas coisas que muitas vezes é com os outros. Mas chega dentro da igreja, a competitividade continua mesmo. O quê? Eu canto melhor, eu oro melhor, eu sou mais espiritual, eu sou menos espiritual, eu sei mais, eu sei menos, eu entendo mais da Bíblia. Então, cortou aquilo que estava acima. Mas a raiz disso, não. Muitas vezes você era ansioso lá fora, né? Você tinha essa raiz de ansiedade. Você tinha essa raiz aí que muitas vezes te levava a comer, te levava a beber, te levava muitas vezes a viver eufórico, a viver com drogas, a viver com isso, viver com aquilo. Aí vem para Jesus, se corta isso. Né? As drogas, porque droga não pode. Você sabe, né? Drogas, você sabe que não pode, você sabe que muitas coisas não pode. Mas aí vem para Cristo, né? Isso é cortado, mas a raiz ainda continua. E aí você continua ansioso o quê? Por todas as coisas, pelas bênçãos rápidas, pelas respostas rápidas. E muitas vezes não acaba tirando o quê? O acreditar na palavra de Deus. Amém, igreja? Que a gente venha entender e compreender, porque Deus ele quer formar uma igreja assim de nascido de novo, em nome de Jesus, porque Jesus ele estava ali para fazer isso, é o Espírito, é a água, é o sangue que iria ser derramado ali através de Jesus Cristo. Amém? A morte do velho homem, né? E o nascimento do novo homem. A imagem e semelhança de Cristo. Deus ele quer fazer isso? Deus ele está nos levando a tudo isso. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você tinha um ídolo ali, né? No mundo, você gostava aí de Menudo, você gostava aí de Chitãozinho Chororó, você gostava aí de sei lá mais quem, né? Agora é Justin Bieber, sei lá o que, você gostava? Vem pro Evangelho, corta esse Justin Bieber, corta, certo é cortar, né? E corta aí todos esses ídolos, Chitãozinho Chororó, vocês não tem Chitãozinho Chororó, o Roberto Carlos aí, né? Bom,
Isso daí é o mínimo que você pode fazer. Então, pegar e estar cortando, aí você vem para o mundo evangélico, você começa a adorar a Aline Barros, você começa a adorar o pastor. Pastor, nossa, esse meu pastor é muito bom. E começa lá. E não mudou nada. Estão entendendo, igreja? Então, analisa aquilo que muitas vezes te pegava no mundo, que te levava para a bebida, que te levava muitas vezes para as drogas, te levava muitas vezes até a prostituição, te levava, né, à malícia. Né? Lá no mundo você namorava todo mundo, tanto homem quanto mulher, né? Namorava tudo. Veio para Jesus, cortou isso. Mas veio para a igreja, é um olharzinho para cá, é um olharzinho para lá. Ou não existe isso, igreja? Não? E o que mais existe? É mais que está caindo, derrubando aí. Por quê? Porque a raiz ainda não foi cortada. Isso não foi morto. Isso tem que ser aniquilado, é isso que Jesus está falando aqui, Nicodemos. Você pode conhecer muitas coisas, mas você ainda não trocou a tua raiz. É isso que eu vim fazer. É isso que eu vim fazer por cada um de vocês, por mim. Amém? É isso que Deus veio fazer, toda essa obra, porque por nós mesmos nós não podemos. Né? Porque ali quando houve a destruição, né, teve o dilúvio, toda a imaginação do homem, toda a imaginação do coração do homem era má. Por isso que precisou que aniquilar tudo. Porque Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas achou graça em Noé. Teve um outro ânimo, teve um outro coração, teve um outro espírito. E em nós, Deus ele quer encontrar cada um de nós. Mas aí salvou Noé. Mas aí também continuou uma geração pecaminosa. Porque a raiz vinha ali do começo, quando a Eva ouviu a serpente. Então essa semente era má. E o que Jesus ele veio fazer? Aniquilar toda essa raiz. Para o quê? Para que hoje nós venhamos viver realmente a santidade, o reino de Deus. Deus ele quer a gente lá dentro, ele não quer a gente por fora não. Por isso que ele traz essa palavra e é momento de a gente analisar o que muitas vezes eram coisas lá fora que hoje ainda permanecem e continuam. Isso está o quê? Isso está atrapalhando totalmente os cristãos de realmente ver o reino e entrar no reino dos céus. E Deus ele quer a gente dentro, igreja. Então você tem que dar glória a Deus e tem que se analisar realmente. Começa a adoração se analisando realmente, né? Qual tem sido a minha raiz? Nossa, eu tinha inveja lá, eu tinha inveja no templo lá de fora, né? Não, mas agora eu não tenho mais inveja. Mas eu não posso ver uma coisinha melhor ali do outro, ou um casamento feliz de um, de outro, que eu me morto. Por quê? Porque o meu ainda não é desse jeito. Mas por que não é desse jeito? Porque ainda tem essa raiz. Amém, igreja? Então é essa raiz que Deus ele veio, que Jesus ele veio para aniquilar. E isso foi pago o quê? Com o sangue dele. Por isso que nós temos que o quê? Nascer do Espírito. Espírito que aniquilar todo esse mau humor, essa coisa, isso que traz aí os altos e baixos, aniquilar isso realmente e termos o Espírito de Deus regendo a nossa vida. Por isso que nós temos que nascer da água. O que é água? É a purificação da nossa mente, da nossa imaginação, do nosso coração, que é má continuamente. Através do quê? Do amor, da misericórdia, do perdão dele. Isso que nos lava, isso que nos purifica, isso que tem que nos envolver, isso que tem que tornar-nos realmente purificados no nosso coração e na nossa mente. Você ser envolvido realmente por esse rio. Fala que é um rio, não é? Em que por onde ele passar, tudo vai transformar, tudo. E que rio que é esse? Que águas cristalinas são essas? Que não é o que? Do amor, da santidade, da misericórdia, do perdão, de tudo isso que tem que o quê? Envolver a nossa vida, o nosso coração, tem que nos limpar de toda a sujeira. Em nome de Jesus, isso tem que vir na nossa vida. Não pode passar desapercebido na nossa vida. Isso tem que nos envolver.
A água ela não te envolve, a água não te limpa, a água não te purifica. O amor dele tem que trazer isso na nossa vida, tem que nos constranger, tem que nos quebrar, tem que nos realmente fazer, nos envolver realmente em tudo isso. E Deus, ele quer fazer isso em cada um de nós. Amém, igreja? Então é nascer do... Agora, aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que tem a raiz ainda, lá de Adão, de Eva, vai continuar sendo. Não é mudando o rótulo, né? Antes era do mundo, agora eu sou evangélico. Não é isso. É a raiz que tem que mudar. E o ser humano não tinha como fazer isso, porque somos pó. Mas Deus, ele intercedendo por cada um de nós, ele pôde fazer toda essa obra. Através do quê? Do sangue. São esses três que a gente vai ver aqui mais para frente, que testificam isso na nossa vida. Nós temos que ter esse testemunho na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abre lá em Efésios 4. Eu acho que você deve ter visto muitas vezes a pessoa que bebe, vai em tratamento e depois volta a beber. A pessoa que faz o tratamento de droga, trata, mas volta a se drogar. Por quê? Porque na verdade é a raiz. Não é, né? Muitas vezes tirando do local ou trocando muitas vezes as vestes. Não. É a raiz disso tudo. O que causa a pessoa as drogas? O que causa a pessoa a prostituição? O que leva a pessoa à pornografia? O que leva a pessoa a beber? Essa causa, essa raiz que tem que ser aniquilada. Amém. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Efésios 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou não podemos ir na vaidade dos nossos sentidos, o que achamos, o que pensamos, o que sentimos. Amém. Nós não podemos estar entenebrecidos ou com a nossa mente fechada nas coisas somente nossa, ou das coisas que nós olhamos visivelmente. Não podemos estar, por quê? Aí fala aqui no 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Isso nos torna o quê? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, ou não consegue entender, pela dureza do coração, que faz o quê? Essa separação. A dureza do nosso coração, do nosso entendimento, faz com que haja uma separação com Deus. Então que a gente não venha ter essa dureza no nosso coração, em nome de Jesus. O quê? Não acreditar no reino, não acreditar que você pode mudar, não acreditar que você pode aniquilar. Você mesmo por si próprio não pode aniquilar tudo isso, mas Jesus Cristo aniquilou por cada um de nós. Amém? Basta o quê? Por isso que é necessário a fé de acreditar nele. A fé de acreditar na obra que ele fez lá na cruz do Calvário, sermos envolvidos realmente por esse amor, por essa misericórdia, é algo divino. Nosso Deus, ele é divino. Amém? E veio trazer a divindade para a nossa vida em nome de Jesus. O 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém, igreja? Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou desejos do engano, ou os desejos que a serpente muitas vezes vem trazer e vem querer despertar no velho homem, aniquilar tudo isso, despojar de tudo isso, realmente tirar o velho homem
totalmente da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Como não pode fazer remendo novo no pano velho e nem colocar vinho novo em odres velhos, não tem como, igreja. Não tem como. Para ter uma vida em Cristo, nós temos que aniquilar tudo aquilo que é velho. Principalmente, começa-se pela raiz de tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem que aniquilar, tem que tirar todo o desejo mal que foi plantado no coração do ser humano. E isso só com uma obra divina. E o nosso Deus, Ele é divino. Nosso Deus, Ele é dos céus, Ele é maravilhoso, Ele não é homem, Ele é poderoso para fazer toda essa obra e nós temos que crer nisso em nome de Jesus. Por isso que temos que tirar tudo aquilo que é coisinha. Aqui vai falar, no 23. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido. E vos revistais do quê? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Portanto, aqui no 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, palavrão, palavra pesada, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que se dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na quais estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda a amargura, toda a ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia, ou todas essas raízes, sejam tirados de entre vós. Antes, sede um para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa aonde? Em Cristo. Amém? Então que toda essa purificação que vem através da benignidade, da misericórdia e do perdão, venha nos envolver. Em nome de Jesus. Venha nos purificar o quê? De toda a ira, toda a amargura, toda a cólera, toda a malícia que vinha da imaginação do coração do homem, que é totalmente má. Que tudo isso venha a ser aniquilado em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer fazer toda essa obra na nossa vida. Amém? Não queremos o quê? Não tem como um pé de laranja, né? Um pé de laranja da abacaxi tem. Ou tipo assim, né? Uma raiz de laranja, né? Dá metade laranja e metade abacaxi. Tem como? Não tem como. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão que é pintado pelo engano de Satanás, do diabo, fazendo com que os cristãos não venham ter a entrada no reino. E é muito fácil deixar assim, é muito cômodo para o diabo deixar dessa forma. É muito cômodo. Porque com essa raiz, achando que tem os dois frutos, é enganar a si mesmo. E não entrar e nem ver o reino dos céus. É muito cômodo andar dessa forma. É muito cômodo. Então vamos aniquilar tudo isso, igreja. Você sabe aquilo que incomoda. Você sabe muitas vezes o que está saindo da tua boca. Você sabe muitas vezes o que está vindo na tua mente, o que está vindo no teu coração. Isso tudo tem que ser aniquilado, crendo na obra que Jesus Cristo Ele fez, nos envolvendo com aquilo que Deus Ele veio nos purificar através da água, a água dele que é limpa, que lava, que purifica, que é o quê? É o amor dele, a benignidade, a misericórdia. Ele tem que entrar na nossa vida, tem que penetrar na nossa vida, no nosso coração, tem que limpar a nossa mente, tem que limpar o nosso coração. Realmente temos que ter o Espírito de Deus somente na nossa vida, e não o Espírito que vem querer reger a nossa vida, nem do mal e nem do nosso mesmo, porque o nosso é totalmente mal, talvez tão mal quanto o mal. É a mesma coisa, porque os dois não fazem com que a gente venha entrar no reino.
Então que a gente venha aniquilar tudo isso realmente em nome do Senhor Jesus. Como? Nascendo de novo, crendo na obra que Jesus Cristo Ele fez na nossa vida, em nome de Jesus. Deixarmos que realmente, por isso que eu falo, igreja, vamos nos envolver, vamos nos aprofundar realmente com Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar que o amor dele venha envolver, venha transformar, venha purificar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito realmente, trazendo o espírito. O que Davi, ele pediu no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque só Ele pode fazer isso, só o amor dEle pode fazer isso, só a misericórdia dEle pode fazer isso na nossa vida. Cria em mim um coração puro e o espírito inabalável. Qual que espírito que é inabalável? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, igreja. Amém? Temos que buscar isso a cada dia em nome de Jesus, aniquilar toda a raiz do velho homem em nome de Jesus. Não adianta, né? Ter toda a folhagem, não ter fruto nenhum. Não é verdade? Não adianta a gente ter uma aparência totalmente de crente. Isso não vai fazer com que a gente venha entrar no reino dos céus. Não adianta você chegar lá, né? Querendo mostrar humildade, né? Na roupa, tudo tal. E você não vai entrar, tem que ser de coração. Amém? Não adianta você ir lá bem vestidinho, não vai entrar também. Não adianta você querer estar com uma pele, vestir uma pele de ovelha e dentro ter um lobo devorador. Nossa, pastora, mas isso é o que é a humanidade. Ou não? Um quer devorar o outro, um quer subir em cima do outro, ou um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais ídolo que o outro. Isso está sendo diferente no meio do evangelho? Está sendo pior. Está sendo pior, e usa o nome de Deus ainda. Não usar o nome de Deus em vão. Como que está sendo? Está sendo feito até brincadeirinhas. Está tendo até acesso no YouTube aí, blasfemando das coisas de Deus, blasfemando das falas de língua, blasfemando das coisas que são santas. E ser espiritual, igreja, não é falar em línguas, não. Ser espiritual é ter o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito Santo. O próprio Espírito fala Espírito Santo. Isso que tem que reger no nosso coração, na nossa vida. Abre lá, 1 João 5. Primeira João 5, versículo 6. Primeira João, tá? Não é João, não é Primeira João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? É este que veio por água e sangue. Ele veio por amor, ele veio por misericórdia, ele veio para trazer perdão, ele veio com toda a bondade para envolver, purificar a nossa vida e nosso coração. Amém? Por isso que temos que ser lavados realmente por essa água, por esse rio que corre do trono de Deus. Amém? E pelo sangue. Foi através do sangue dele que pôde o quê? Aniquilar toda a raiz maldita e maligna, para que hoje nós venhamos viver o novo. Amém? Por esse sangue nós somos selados. Por esse sangue, né, é dado que a carta de garantia, para que a gente venha entrar no reino dos céus. Amém? Então é o que? É pela água, pela purificação na nossa vida, mente, alma, espírito, coração, e pelo sangue que a morte do velho homem para nascer um novo homem. Em nome do Senhor Jesus. E é o Espírito que habita em nós e que vai testificar todas essas coisas na nossa vida em nome de Jesus. Amém? E aqui no 7.
Porque 3 são os que testificam aonde? No céu. Lá no céu, que é o Pai, a palavra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam aonde? Aqui na terra. O Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. A água ou a purificação na nossa vida, nossa mente, coração, e o sangue. E estes 3 concordam em um. O sangue que nos traz nova vida. O sangue derramado lá na cruz do Calvário. Amém, igreja? Este sangue selado na nossa vida. Esta é a nova aliança do meu sangue. Uma nova vida. A morte do velho homem. Viver uma nova criatura. Amém. Em nome do Senhor Jesus, em que o Espírito se move, em que o coração ele é puro, aquele coração que Davi lhe pediu, um coração puro e um espírito inabalável. Isso foi feito através daquele que estava diante a Nicodemos. Ele falou que nasce da água e do Espírito, e ele estava ali para que criasse no nome de Jesus, porque era ali, era através da vida dele que iria haver o quê? O sangue, o selo, a porta, a forma do que ele iria conseguir nascer de novo. Não era ele se tornar criancinha, por isso que o entendimento é entenebrecido, né? Você voltar como criancinha e entrar no ventre da mãe, não. Jesus estava ali porque lá era a porta, lá era o pagamento da dívida, lá era a solução para cada um de nós. Amém? Então que a gente venha entender, compreender, porque são 3 lá no céu que testificam, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui na terra, na nossa vida, tem que ser o Espírito de Deus na nossa vida, tem que ser a purificação no nosso coração, mente, alma, espírito, tudo, né? E tem que ser o quê? O sangue de Cristo. Temos essa nova aliança, essa nova vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Aqui 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o quê? Quem crê em Deus quem em Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está aonde? Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que vocês têm a vida eterna. E para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Então vamos crer. Vamos se envolver, vamos se purificar, vamos aniquilar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos crer naquele que aniquilou em nome de Jesus e vamos ter uma vida dessas em nome de Jesus. Porque aqui no 10, quem crê no Filho de Deus, ou quem realmente acredita, em si mesmo tem testemunho. Você tem que testificar. Espírito, água e sangue na nossa vida. A vida do novo homem em Cristo Jesus. Amém? Amém. É fácil? É fácil, porque Ele já fez tudo. Só basta a gente acreditar que a gente também consegue, em nome de Jesus, ter uma vida como Jesus Cristo, sem pecado, sem a prática do pecado. Amém? Viver realmente com o Espírito dele regendo a nossa vida. Porque se nós temos, né, essa purificação que vem dele através do amor, através do perdão, através da misericórdia na nossa vida, Deus ele fala que se nós bebermos dessa água que nos limpa e nos purifica, nós nos tornaremos o quê? Como fonte de águas vivas. Amém? Você vai ser fonte o quê? Para trazer vida em várias pessoas. Amém. Que estão ao teu redor, junto a ti. Amém? Você será poderoso assim como Deus, Jesus ele foi poderoso aqui na terra. Temos os mesmos passos,
vencermos todas as ofensas, vencermos todas as coisas e não ter a raizinha do velho homem que não aceita ofensa, que não aceita ser humilhado, que não aceita ser provado, que não aceita ser testado. Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. E muitas vezes quando Deus lhe testa em determinadas coisas, sai estourando, sai brigando. Por que fulano isso? Por que fulano aquilo? Por que não sei o que? Ou não. Isso não acontece em igreja. Por isso que vamos ver que aqui Deus, Cristo, Ele é verdade. Não é? Então que nós venhamos ser verdadeiros em nome de Jesus e vamos reconhecer aquilo que nós temos que mudar realmente em nome de Jesus e sermos envolvidos por Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a gente venha assim, porque lá em Ezequiel fala que existe um rio do trono de Deus que corre e que tudo pode mudar, tudo pode transformar. É só nós o quê? Mergulharmos nisso cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Termos o Espírito de Deus na nossa vida realmente, o que? De vez em quando? É a mesma coisa, igreja. Não tem como a árvore dar abacaxi e laranja ao mesmo tempo. Tempos andando com o Espírito de Deus, tempos não andando com o Espírito de Deus. Falta conversão aí. Falta o que? Mudança realmente. Falta o que? O pacto de sangue realmente. Consideração realmente pelas coisas de Deus. Porque foi pago um alto preço. Você declarou aqui, eu nunca vou saber o preço dos meus pecados. Se custou a filho do Deus Altíssimo. Você é valoroso? Muito valoroso. Mas foi pago um alto preço. Então dá valor a quem te deu valor em nome de Jesus. Considera quem considera você em nome de Jesus. Amém? E vamos viver todo o reino. Porque sem isso não podemos. Você não vai poder nem ver o reino, ou você não vai ver possibilidade alguma, você não vai conseguir ver a grandeza e a excelência, né? Porque tem como santificar algo que está impuro? Tem como. Porque Deus, Ele é poderoso para isso, o homem não. E sem isso, Nicodemo, você não vai poder entrar. Então vai se tratando aí, vai fazendo o que você tem que fazer. Crê naquele que está diante de ti, que fez toda a obra por completo, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor. E aqui no 13 fala, estas coisas vos escrevi para que saibais que vocês têm a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Crê naquilo que Ele está falando contigo, igreja. Ele veio para o quê? Esclarecer e mudar todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Você já tem a vida eterna com a palavra que está sendo pregada agora. Creia para que a tua entrada realmente seja selado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Pai, e nós sabemos, Senhor, o quanto nós precisamos ser